candidatos. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre as características do mundo evangélico contemporâneo, do cristianismo contemporâneo. Eu estou aqui com minha colinha e quando estamos falando isso, vamos estar falando no nosso contexto brasileiro, que existe aí perspectivas de que o número de evangélicos no Brasil em pouco tempo vai estar em 50%. Nós estamos rivalizando aí com os católicos. E é um fenômeno que não deve ser ignorado, principalmente na área das ciências humanas, da sociologia, da filosofia e tal, porque isso tem um impacto social na vida das pessoas. Eu me lembro aqui, um cidadão que eu acompanho, lá no período dos anos 2000, um sociólogo chamado Gideon Alencar, ele, numa entrevista, falando, e escreveu um livro chamado Protestantismo Tupiniquim. Eu não tive a oportunidade de ler, mas me chamou na época muita atenção uma entrevista do lançamento desse livro. Hoje nós temos uma bibliografia ampla, vasta, sobre estudos sobre evangélicos, e uma frase dele me chamou muita atenção, que foi a seguinte: algo que cresce muito, ele perde a sua essência, ou se corrompe e tal. E isso é característica de todo fenômeno social. Isso significa que a gente deva necessariamente criticar o cristianismo, os evangélicos, por causa disso, porque, inevitavelmente, em alguma medida, isso vai acontecer. Abri um parêntese aqui para introduzir no assunto, certo? Uma das primeiras características que eu quero citar do cristianismo contemporâneo é o grande número de denominações. Eu fiz uma rápida pesquisa e constatei de que existe pelo menos 100 mil templos evangélicos no Brasil e pelo menos 30 mil denominações. Às vezes você chega numa rua e vai ter 5, 6, 7 igrejas. Existe estatística que a cada dia dezenas ou uma dezena de igrejas são abertas por dia. E isso se dá pela característica do fenômeno evangélico, né? Lutero dizia que o crente pode ler a Bíblia e interpretar por si mesmo. Entendeu? Então, essa ideia de você ser sacerdote de si mesmo é, de certa maneira, uma característica que faz com que isso se espalhe de uma maneira desordenada, sem controle, certo? E aí nós temos esse fenômeno, a fragmentação. A fragmentação por causa desse fenômeno de ser sacerdote de si mesmo, ou a fragmentação por causa de lutas, disputas políticas, a fragmentação porque não existe um controle sobre essa questão eclesiástica. Então, se por um lado os evangélicos vão falar, olha, isso aí pode levar a uma perseguição, pode levar a certas arbitrariedades, o controle, mas o controle tem um lado bom, de que se uma instituição ela é controlada, segue regras e parâmetros, certos parâmetros, ou se você tem denominações que estão ligados a uma estrutura maior, como uma convenção, que segue um pouco de doutrinas, você vai se blindar de escândalos, de coisas erradas. Entendeu? E aí a gente pode entrar na questão do governo da igreja, certo? E aí nós temos essa ausência de controle que faz com que exista até boatos aí de que a igreja hoje é usada para lavar dinheiro, porque não paga imposto. E em cada esquina tem uma pessoa que se auto-intitula pastor, líder, e abre sua própria denominação. E aí a gente pensa, até que ponto isso é bom e é saudável, né?
Então, assim, esse grande número de denominações tem todas essas características. Outra característica é o avanço das chamadas igrejas churches, que são igrejas que têm um controle eclesiástico muito mais do que episcopal, que é centralizado na figura de um líder, e onde o controle ainda é menor, porque você tem que respeitar aquele líder, não pode contestar, você não pode haver uma assembleia para verificar se aquela pessoa é idônea ou não, se está fazendo alguma coisa errada, ou seja, esses líderes são blindados, e aí quando surge um escândalo, como é que fica a igreja? Daquele jeito, naquela cara. Por quê? Porque você não tem mecanismos que supervisione o trabalho dos líderes, das pessoas, das lideranças. Né? Então, isso, de certa maneira, é prejudicial ao andamento eclesiástico, certo? Nós temos outra característica também, que é um evangelho midiático. Né? Quando você começa lá nos anos 90, 80, 90, a Igreja Universal surge naquele período ali, e aí você tem as igrejas neopentecostais que vão para a televisão. E esse é o primeiro elemento de massa mais midiático que houve, assim. Claro que a gente tem a questão do rádio, jornal, as publicações, mas eu acredito que um dos grandes primeiros impactos foi a televisão. Eu mesmo, meu avô, saudoso avô, ele era católico, se benzia, mas via lá a oração de um pastor, de um bispo, botava um copo com água lá e isso alcançou muitas pessoas e igrejas pentecostais alcançaram uma grande massa através da compra de direitos de televisão por horas, onde às vezes, inclusive certos canais de televisão são reféns do dinheiro das igrejas que compram esse espaço nas TVs. Quando eu falo reféns, é no sentido de que eles precisam desse dinheiro. Então, igrejas como a de R.R. Soares, do Edir Macedo, você tem a Igreja Mundial, entraram na casa de muitas pessoas, e aí você tem o telepastor. Então, você tem uma espiritualidade caseira e individualizada. Então, você não precisa ir mais à igreja. Você tem um pastor que prega lá aquilo que você quer. E isso se dá também com um fenômeno da própria internet, que explodiu mais isso, porque você chega na internet, no YouTube, você escolhe a mensagem que você quer. Se tiver uma mensagem que fala de pecado, você não precisa escolher falar. E às vezes quando uma mensagem que você não ouve na igreja, você vai ouvir na internet. E muitas vezes uma mensagem de uma pessoa mais preparada do que tem na igreja, você ouve na internet. Então você vai ter ali mestres, doutores, mestres e doutores em teologia falando uma coisa que às vezes um pastor, um professor de escola bíblica não sabe, de um assunto, de uma dúvida que você não sabe. Isso é, de certa maneira, interessante. Às vezes você vai buscar um assunto de um pecado que você está cometendo, mas que não aborda na igreja e que você busca refúgio naquele vídeo daquele pastor que está tratando aquele assunto. Uma citação mais comum dessa é a pornografia. Hoje existem muitos crentes, pessoas que estão na igreja que consomem pornografia, mas ou não ouvem mensagens, ou tem medo de confessar ali na igreja, mas recorre a mensagens que às vezes ele não ouve na igreja, de assuntos que ele não ouve na igreja. A própria internet tem outra questão, que para o bem ou para o mal você tem uma informação ou uma desinformação jamais vista. Hoje existem muitas pessoas que estão pedindo socorro na internet, através de mensagens, esclarecimentos, porque você tem informações grandes que você inimaginável, documentários, você tem canais que parecem canais de televisão, tamanha qualidade da produção daquele canal que existe no YouTube. Né? Então, você tem informações, você quer saber sobre adventismo, você quer saber sobre os mormons, sobre os testemunhos de Jeová, você vai encontrar informações que você jamais viu. E às vezes eu
vejo alguns canais que, por exemplo, abordam sobre questões de seita, e tem muitos testemunhos de pessoas que saíram das seitas através de informações que foram obtidas nesses canais de YouTube. Por outro lado, você tem pessoas que às vezes estão fracas na fé, em casa, na sua igreja, e questionam sobre algumas questões polêmicas na igreja, e aí acontece que eles veem um youtuber falando, criticando certas questões na igreja, e ali já é um passo para o cara sair da igreja quando ele vê aquele cara que tem aquela informação, aquela resposta, distorcida ou não, que ele queria. Então, essa questão da internet é muito forte. Hoje nós temos a questão do individualismo, você não tem mais a teologia da prosperidade, você tem a teologia coach, a teologia da hipergraça, né? Teologia coach é a ideia de que você vai ter sucesso, de que Deus quer o melhor para você, e se isso não acontece, é culpa sua, né? Por outro lado, nós temos uma outra característica do evangelho contemporâneo, que é a alta influência política. Hoje, mais de 20% das cadeiras da Câmara dos Deputados Federal é ocupado por bancada evangélica, tem até a bancada evangélica. E aí a gente questiona, o Brasil tem melhorado com isso? Até que ponto isso é bom? E até que ponto a gente... não existe político que pode causar escândalos para o povo evangélico, e às vezes a gente que está na igreja paga a conta por isso. E por que essa minha colocação negativa? É porque certamente você que está vendo esse vídeo tem algum prefeito na sua cidade, algum vereador na sua cidade que se diz evangélico, mas que foi pego em alguma ilicitude, está afastado. Por quê? Porque cometeu algum ato errado, entendeu? Então, assim, a influência evangélica para blindar os evangélicos, os valores cristãos, isso tem surtido efeito, isso tem acontecido. As ideologias políticas, até que ponto são esses valores cristãos mesmo? Existem valores cristãos ali dentro? E numa sociedade que a gente está mais plural, né? Onde você tem várias religiões, onde você tem várias outras pautas, e aí chega um momento que se conflitua a questão do Estado laico. Porque, na verdade, o Estado laico ele é muito complicado você falar de Estado laico, porque depende também do critério que você estabelece para dizer o que é Estado laico. Isso não significa dizer que a pessoa não tem o direito, enquanto religioso, estar ali. Mas até que ponto há uma ingerência de assuntos religiosos na política e determinando a vida das pessoas, certo? Outra característica é o sincretismo religioso. Então, hoje, nós temos influências espíritas, influências de filosofias, influências de várias outras coisas, inclusive para, às vezes, segurar os membros da igreja, né? Então, você tem que buscar algum método, você tem que postar stories, fazer divulgação digital a todo momento, filmar as pessoas adorando ali na igreja, e só filmar se a igreja estiver cheia, e não focar quando a igreja estiver vazia, porque senão isso pega mal, entendeu? Então, nós temos muito essa questão do sincretismo religioso. Por que também? Porque as pessoas hoje querem uma igreja prática, uma igreja que resolva os problemas, seus conflitos. Se você tem filho drogado, se você tem algum problema financeiro, se você está passando por algum problema emocional, a igreja tem que estar ali para resolver. Não que isso necessariamente seja errado, mas é uma visão bem pragmática. E aí eu entro em outro ponto. Um fenômeno que já está acontecendo, já acontece há muito tempo na Europa e está acontecendo nos Estados Unidos. Igrejas históricas ou de tradição reformada,
elas têm perdido força. Ou não crescem ou decrescem. E as igrejas neopentecostais ou igrejas que procuram se adaptar ao ambiente contemporâneo, elas estão tendo mais sucesso, certo? Então, na Europa já acontece, o evangelho está morrendo lá, e nos Estados Unidos as igrejas de tradição histórica e reformada estão perdendo espaço, às vezes estão até fechando. Por quê? Porque também é uma teologia presa lá no século XVI e no século XVII. Então, assim, ser uma denominação intelectualizada, que só pensa em estudo bíblico, estudar ou colocar doutrina na mente, mas não resolve os problemas, os anseios, os conflitos da pessoa, não dá certo. Não dá certo. Aqui no Brasil surgiu um movimento ali reformado, né, de novos reformados, que estão saindo de certas denominações, mas ainda assim, estatisticamente, não é tão relevante, não é tão impactante, mesmo que ainda esteja acontecendo. Por quê? Porque as pessoas querem, muitas vezes, um clube, como às vezes o modelo das igrejas churches, ou aquele modelo vindo lá da Hillsong que a gente importou para cá para o Brasil, e algumas denominações têm aplicado. Uma igreja que tem ali uma recepção, o cara chega ali e lê um livro, tem palestras sobre isso, sobre aquilo, que às vezes é muito mais uma visão de um clube do que de uma igreja. E você tem as igrejas pentecostais, neopentecostais, que tem uma filosofia onde às vezes dá espaço para a pessoa mais simples, a pessoa que letrada, que não tem muito espaço na sociedade, né? Então você tem essa questão desse sincretismo religioso. O que é que a gente pode dizer para o futuro? As estatísticas estão mostrando que a especulação de que ia haver 50% dos evangélicos daqui a 20, 30 anos talvez não se concretize. Por quê? Porque está perdendo força. Estão acontecendo escândalos nas igrejas, está havendo um grande número de desigrejados por vários motivos, seja porque às vezes a igreja para muitos não é tão humana, a influência política na igreja, às vezes problemas até mesmo de pecados pessoais, ou a pessoa não quer se adequar àquilo que a igreja prega, entendeu? A atuação mais conservadora da igreja, entendeu? Então isso faz surgir o fenômeno dos desigrejados, vários fatores, não é só um fator, né? Você tem algumas figuras aí como aquele Mocelin, Caio Fábio e outros, que sugerem uma religiosidade mais flexível e também sincrética. Então, pessoal, para finalizar, e como alguns já analisam, o futuro da igreja evangélica no Brasil, eu não acredito que seja o da Europa, de estar morrendo. Por quê? Porque a Europa é um país com uma qualidade de vida muito maior, um nível, um padrão de vida muito maior, mais intelectualizado. E no Brasil nós temos nossas contradições de desigualdade social, de problemas de drogas, problemas de violência, problemas que às vezes eu estou fazendo uma análise aqui filosófica, sociológica, onde as pessoas se refugiam na igreja com relação ao caos que a gente vê no mundo vivente, né? Nesse mundo que a gente vê aí de drogas, de violência, as pessoas se refugiam na igreja. Talvez exista até pessoas que entram na igreja só para preservar sua família, mesmo que não sejam convertidos, mas porque vê ali uma maneira de se preservar, entendeu? Então, eu acredito que o crescimento não vai ser tanto como as estatísticas já mostraram, mas eu não acredito que o evangelho vai surgir o mesmo impacto
que há na Europa atualmente. Então, pessoal, espero que tenham gostado e espero também que eu não tenha esquecido nada. Pode ser que eu faça outro vídeo para acrescentar. Estamos em outras plataformas, tem o Pix para contribuição e até a próxima.